será santo, santo para sempre. Glória a Deus, aleluia. Estamos em mais uma tarde com Deus, glória a Deus. Vão se chegando, povo de Deus, para mais uma tarde com Deus, mais uma tarde na presença do nosso Deus. Para você que está chegando e não me conhece, eu sou a pastora Nádia. Vão compartilhando essa live, vão apertando os coraçõezinhos. Isso, irmã, aperta os coraçõezinhos aí pra gente o pessoal ir entrando, vendo que a gente tá aqui ao vivo, né? E vão pegando seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia, tudo aquilo que representa você, a sua casa, principalmente a palavra de Deus, né? Principalmente a palavra de Deus, que a palavra de Deus é que nos conforta, a palavra de Deus é que nos liberta, nos transforma. Tá meio ruim a internet, se acaso cair, fique aí que eu não saio até ela voltar, amém? A não ser que não dê mesmo. Pega então o seu copo com água, sua peça de roupa, tá muito calor. Tá fazendo muito calor, temos que tomar muita água. Eu vou chamando o pessoal aqui, chamando o povo de Deus que está acostumado a entrar nas nossas lives. Eu avisei em cima da hora porque eu não ia entrar na realidade, mas Deus me inquietou, né? Deus, quando me inquieta, a gente tem que obedecer, né? É melhor obedecer do que sacrificar, então temos que obedecer, porque a palavra de Deus é bem clara, né? Então vamos para a palavra. Pegue aí a peça de roupa, o copo com água, a fotografia, pegue tudo aquilo que representa você, a sua causa, aquilo que você quer que Deus te responda. Talvez seja o currículo, né, irmãos? Tem tantas pessoas que estão desempregadas. Talvez seja o teu negócio próprio, talvez seja uma causa na justiça. Quantas pessoas têm causa na justiça, né? A qual preciso de uma resposta de Deus e talvez não, eu creio que hoje será, né, o dia da tua resposta. Então creia, confie, busque, seja perseverante. Hoje em dia as pessoas, né, o povo de Deus não está perseverando na sua fé. Qualquer coisinha querem desistir. Ah, mas pastora, a senhora não sabe o quanto eu tenho pelejado, são tantos anos na luta, nada acontece. Quanto mais eu busco a Deus, parece que as coisas apertam. Glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia, sinal que você está no caminho certo, porque o inimigo só quer parar aquele que está no caminho certo, aquele que está agradando a Deus, porque aqueles que não estão agradando a Deus já estão, né, na mão dele. Então ele não se preocupa, eles não se preocupam, porque a pessoa já está na mão dele. Mas aquele que persevera, aquele que luta, aquele que busca, aquele que se consagra, aquele que busca cada dia mais a presença de Deus, aí sim, né? Aí esse tem luta. Por quê? Porque o inimigo, ele não quer perder, ele quer nos parar a todo momento, né? A Bíblia é bem clara, né? O diabo, nosso maior inimigo, está ao nosso derredor, bramando, olha só, que nem leão querendo tragar. Então nós temos que entender, a luta, irmão, é espiritual. A luta é espiritual, irmãs. Então nós temos que entender isso. Então nós precisamos perseverar. Se você é povo escolhido de Deus, Deus te escolheu bem antes de você nascer, bem antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi. A palavra de Deus é bem clara, o próprio Deus diz isso, né? Bem antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu te escolhi. A Pra Silvana, Iriá, continue aí, hein? Vão apertando os coraçõezinhos por povo entrar.
Pega a sua Bíblia então e vamos para a palavra. Hoje não é estudo de provérbios, hoje Deus me deu uma palavra que fica nos Salmos. Pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia, compartilhe essa live. Assim como você precisa de uma resposta de Deus, talvez aquele teu amigo, aquela tua irmã da igreja, aquela pessoa que está precisando de uma cura, de uma libertação, talvez não, eu creio que seja através dessa palavra que Deus irá falar, Deus irá transformar o cativeiro dessa pessoa, Deus irá responder a tua oração. Então nós temos que compartilhar o que é bom, né? Às vezes a gente compartilha tantas coisas das redes sociais aí que não é tão bom, às vezes é notícias que não é muito boa, às vezes é fofoca, né? Porque eu vejo muitos crentes, né? Compartilhando coisa que não deve. Então vamos compartilhar a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais uma tarde com Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra que veio diretamente do teu altar. Obrigado pela vida das pessoas que vão acessar essa live, Pai. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação e principalmente, Pai, que haja temor com a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora nesse momento que não seja mais eu, mas que seja o teu Espírito através da minha vida. Fala conosco, Jesus, através da tua palavra. Fala aquilo, Senhor, que é necessário para a nossa vida, para a nossa caminhada, Senhor. Abençoe cada um que vai acessar essa live. Que essa pessoa venha a ser tocada. Que haja transformação na vida do teu povo. É assim que eu peço, assim que eu acredito. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos chamar mais um pessoal aí. Aleluia. Deixa eu botar um fundo aqui para nós. Pegue a sua Bíblia e vai para Salmos. Eu não quero me demorar muito. São 15 para 5. Então até umas 5h30 no máximo eu quero terminar. Amém? Glória a Deus. Até porque o marido daqui a pouco chega do trabalho. Aí ele chega aqui fazendo uma bagunça. Glória a Deus, né? Pega então a sua Bíblia e vamos para os Salmos, né? Um salmo de Davi, que fala sobre a petição, o auxílio divino, né? Quem de nós não precisa de um auxílio divino, né? Eu preciso. Ninguém é tão santo que não precisa da ajuda de Deus. Eu preciso todos os dias, só estou de pé. Só consigo me manter, né, na caminhada, no meio de tantas lutas, no meio de tantas adversidades, porque eu tenho socorro divino, porque Deus me auxilia nessa caminhada, amém? Vamos para Salmo 70, aleluia, glória a Deus, aonde o salmista fala assim: apressa-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, Senhor, em me socorrer. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a minha vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem do meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia. Os que dizem, bem feito, folgue em ti e se rejubilem todos que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre, necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Olha só que palavra, aqui é Davi, né? Aqui eu vejo Davi numa situação difícil. Há momentos que a gente se encontra, que nós nos achamos em uma situação tão difícil que parece que a gente não vai conseguir sair desse problema. Há momentos que chegam situações na nossa vida, seja doença, seja falta de emprego, seja problema com o filho, seja problema no casamento, tem N problema, como eu digo, mas há momentos que a gente quer a pressa de Deus. E aqui Davi, ele nos ensina que não é
Não é vergonhoso eu pedir pressa para Deus. Não é vergonhoso eu pedir socorro a Deus. Aqui Davi estava num momento difícil. Talvez aqui Davi tivesse num momento de angústia, de aflição, porque ninguém pede pressa para Deus, ninguém pede socorro para Deus se não está necessitando. E não é feio, não é errado você tá com um problema difícil e você pedir pressa para Deus. Tem pessoas que acham que não pode pedir pressa para Deus. Mas Deus pode não me ouvir, como que eu vou pedir? Peça sim, assim como o salmista pediu pressa. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me, dar-te pressa, Senhor, em me socorrer. Então, em outras palavras, ele estava dizendo, eu tenho pressa, eu preciso com urgência de resposta. Boa tarde, Luísa. Silvana. Então, ele aqui estava pedindo pressa para Deus porque ele precisava de uma resposta urgente. Talvez hoje você precise de uma resposta urgente. Talvez você precise de uma solução de um problema que se agravou. Talvez seja aquela notícia que chegou a qual você não sabe para onde correr. Aqui o salmista pediu pressa para Deus, ele pediu socorro para Deus. Então, muitas das vezes nós pedimos socorro para o homem, muitas das vezes eu peço socorro para pessoas que são falhas, que às vezes nem pode me ajudar. Só que aqui o salmista, ele sabia onde ele poderia buscar a solução para o problema dele. Muitas pessoas dizem que Davi aqui estava passando por uma doença, por um momento difícil, por uma adversidade. Por isso ele estava pedindo urgência para Deus. Às vezes nós estamos sendo cercados de problema. Às vezes vem tantos problemas, porque o problema nunca vem sozinho, né, irmãos? O problema sempre vem acompanhado. Às vezes é o filho, às vezes é o marido, às vezes é uma doença que se agrava, às vezes na parte financeira parece que nada dá certo. Às vezes o negócio próprio está indo de mal a pior, eu não sei. Eu não sei o que você está enfrentando nesse momento, mas o Senhor que é pai, aquele que não é padrasto, ele está disposto a te ajudar, ele está disposto a ouvir a tua oração, o teu clamor, o teu pedido de socorro. Aqui Davi estava passando, repito, num momento difícil, um momento de luta, de adversidade, porque ele estava pedindo pressa para Deus. Não é feio pedir pressa para Deus, não é feio pedir socorro para Deus. Quantas das vezes a gente pede socorro para a pessoa que está do nosso lado, quantas das vezes a gente pede socorro até para pessoas que não têm a capacidade de resolver o nosso problema. E Davi sabia em quem ele poderia confiar, por isso ele pediu pressa para Deus. E no 2 ele disse: sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem do meu mal. Aqui são pessoas que viam Davi passando por luta, viam Davi sendo perseguido, viam Davi estando numa situação difícil. São pessoas que estão vendo, mas eles têm tanta inveja da nossa vida que eles se alegram com o nosso mal. Quantas pessoas não passam por isso? Eu já passei por isso e ainda passo. Que você vê a pessoa, parece que tem prazer de ver você caído, ver você com problema. Tem pessoas, irmãos, que eles estão à nossa volta para nos sugar. Para nos sugar literalmente. Quando você está bem, quando você está numa situação boa, parece que a pessoa não gosta. Isso é inveja. E muitas das vezes a inveja está do nosso lado, batendo no nosso ombro, beijando no nosso rosto. Lembre-se de Judas. Judas chamava Jesus de amigo, beijava no rosto, andava com ele, mas no final o que Judas fez? Entregou
entregou Jesus por umas moedinhas, né? E muitas das vezes você está passando por essa luta e tem pessoas que estão aí do teu lado, que aparentemente estão torcendo por você, mas lá no fundo eles estão torcendo pela tua derrota. Aqui Davi, ele sabia que tinha uns inimigos, tinha pessoas que estavam rindo dele, rindo do problema dele. As pessoas muitas das vezes, em vez de se comprar do nosso mal, sabe, orar por nós, ajudar, estender a mão, a pessoa parece que fica feliz porque você está mal. Então você tem que entender, Davi pediu socorro para Deus. Davi confiou que Deus poderia livrar ele daquele mal. E mesmo assim Davi disse para Deus: Senhor, que sejam envergonhados aqueles que me demandam a vida, aqueles que se comprazem do meu mal, as pessoas que querem o meu mal, eles têm que ser envergonhados, Senhor. Eu creio que o Senhor se levantará ao meu favor, eu creio que o Senhor poderá sim me socorrer. Por isso eu estou pedindo pressa, eu estou testificando a palavra, irmão. Por isso eu estou pedindo pressa a Deus, por isso que eu estou pedindo socorro, porque eu sei que o Senhor pode me ajudar. Essas pessoas que estão à minha volta estão querendo o meu mal, estão querendo ver a minha derrota, estão querendo ver eu caído, estão querendo se ande lá baixar e ver eu desistir. Era isso, em outras palavras, que Davi estava dizendo para Deus. As pessoas desejam o meu mal, querem ver eu cair, querem ver eu me entregar, mas eu creio num Deus que pode sim me socorrer. Não importa a circunstância, e que você venha entender isso, que você venha entender, talvez hoje você está passando por uma adversidade, talvez seja a doença que bateu a tua porta, talvez as portas se fecharam, você não vê saída para a sua vida, talvez seja o teu relacionamento, talvez seja algo que aconteceu de grave na sua vida que você não vê resposta, você tem batido em tantas portas, você está entregue. Talvez você está se entregando à depressão, talvez você está trancado num quarto nessa tarde e você não vê solução para o seu problema. Mas aqui Davi, a pá Juliana, a Margarida, aperte os corações que o povo está chegando, o povo está entrando. Talvez você esteja nessa situação, mas aqui Davi nos ensina que eu posso sim pedir socorro para Deus, eu posso pedir pressa para Deus. O meu problema está tão grave, a minha situação, está tão difícil que eu posso pedir socorro para Deus, porque eu sei que Deus pode me ouvir, Ele pode me ajudar e Ele vai me ajudar. Então que você venha entender isso. Tem pessoas que aparentemente torce pela nossa vitória, mas no fundo a pessoa inveja você, no fundo ela quer ser quem você é, no fundo ela quer ver a sua derrota. E aqui Davi sabia que os inimigos dele queriam a derrota dele, queria a destruição dele, por isso ele falou isso para Deus. E no 13 ele diz: retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito. Olha só, folga em ti, se rejubile todos que te buscam. Aqui ele está dizendo, Senhor, que eles venham retroceder com a sua maldade, porque eles estão vendo eu nessa situação difícil e eles estão dizendo bem feito, bem feito. Olha só como as pessoas são, irmãos. Muitas das vezes, repito, as pessoas vejam a gente numa situação difícil, não há um ser humano, às vezes nem na nossa igreja, nem no nosso meio, nem na nossa família, muitas vezes estão vendo a gente passar por uma luta, por uma adversidade, e a pessoa, elas se comprazem do nosso mal, elas parecem que elas têm prazer de nos ver sofrer. E aqui Davi está dando uma lição para nós. Aqui Davi está dizendo: os inimigos meus estão se regozijando na minha derrota, na minha luta, na minha doença, na minha adversidade, no meu problema.
Eles estão aqui, eles estão dizendo para mim retroceder, estão dizendo bem feito, bem feito. Quantas pessoas pode estar falando isso de mim, de você? Mas ela não vai na igreja? E por que o marido abandonou? Ela não vai na igreja? E por que está nessa situação difícil? Vai na igreja toda hora, vai na igreja, faz campanha, diz que é de Deus, e por que está com a saúde assim? Vai na igreja, mas o marido já saiu de casa. Vai na igreja e o filho está perdido no vício. Mas vai na igreja, cadê o teu Deus? Quantas pessoas já falaram isso de você? Quantas pessoas, quando você passa, riem de você? Quantas pessoas falam mal de você, da situação que você está enfrentando? Mas a palavra de hoje vem como um alento para a tua alma. Peça socorro sim a Deus, porque Ele escuta o teu clamor. O Senhor escuta que você está necessitando depressa na tua situação. O Senhor ouve a tua oração. O Senhor ouve ela mandorece, ela baixai quando você chora. O Senhor ouve o teu lamento. O Senhor ouve a tua adversidade. O Senhor sabe o que você está enfrentando. Só Ele te conhece. Muitas das vezes você até esconde a tua situação das pessoas. Às vezes estamos com um sorriso no rosto diante dos homens, diante da igreja, diante dos familiares, mas só Deus sabe o que nós passamos aqui dentro, só Deus sabe o que nós enfrentamos. Muitas das vezes a luta é tão grande, a adversidade é tão difícil que eu não sei para onde correr, mas aqui Davi está nos ensinando. Aquelas pessoas desejavam mal, queriam ver Davi desistir, queriam ver Davi sofrendo, queriam ver Davi talvez abandonando o Deus dele, e às vezes as pessoas estão fazendo isso. Às vezes as pessoas só estão esperando você desistir. Talvez as pessoas estão torcendo pela tua derrota, mas você faça que nem Davi. Peça socorro a Deus, busque em Deus. Deus está ouvindo o teu clamor, Deus está escutando o teu choro, mesmo que você chore sozinha, escondida nesse quarto. Talvez você chore quando ninguém está vendo, mas o Senhor, Ele me trouxe aqui nessa tarde para te dizer: eu escuto o teu choro, eu sei o que você está enfrentando, filho, filha, eu sei o que você necessita, e eu estou entrando com a providência. Receba essa palavra. O Senhor, estou entrando com a providência. Você não vai acabar essa semana sem a providência de Deus, sem o socorro do Senhor. Mais adiante no 4. Folgue em ti e se rejubile todos que te buscam. Olha só, ele sabia para quem ele pedia socorro. Ele sabia que ele poderia se rejubilar. Ele sabia que todos que buscavam no Senhor teriam resposta. Por isso ele começou o salmo pedindo pressa para Deus. Por isso ele começou o salmo pedindo socorro para Deus, porque ele sabia da onde vinha o socorro, porque o próprio Davi escreveu o salmo que diz assim, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele fez uma pergunta e mais adiante ele mesmo respondeu: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus, a terra e em tudo que nela há. Então Davi sabia, não era a primeira vez que Davi necessitava do socorro de Deus, não é a primeira vez que Davi pedia socorro para Deus, não é a primeira vez que ele buscava a resposta em Deus. Davi sempre foi um homem, por isso que Davi é conhecido o homem segundo o coração de Deus. Não quer dizer que Davi não errou, não quer dizer que Davi não pecou, não. Davi foi reconhecido e é reconhecido até hoje como o homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia. Ele era temente a Deus, ele sabia onde buscar a vitória em Deus, que nem quando ele foi lá lutar com aquele gigante. Ele sabia que Deus estaria do lado dele. Davi
Ele era um menininho rejeitado pela família. Ele era um menininho que era escondido lá no meio do pasto. Ele vivia cuidando das malhadas. A família dele não acreditava nele. Os irmãos humilhavam ele. Talvez você está sendo humilhado dentro da tua casa. Talvez a tua própria família não acredite em você. Assim como Davi passou por tudo isso, mas o Senhor conhecia o coração de Davi. O Senhor sabia que Davi chorava sozinho quando estava levando aquelas ovelhinhas no campo para se alimentar. Davi era conhecido por Deus. Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia em quem ele confiava. Que você venha a ter essa certeza no seu coração, não é porque você está enfrentando luta, doença, adversidade, perseguições, que Deus não está olhando por você. Não é porque o médico desenganou teu familiar, não é porque as portas se fecharam, não é porque você está com um problema com um filho, não é porque você entrou nessa depressão profunda que Deus não está olhando por você. Você tem que entender que o nosso Deus há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Talvez você esteja vivendo o tempo Cronos, o tempo do homem. Talvez você esteja vivendo o teu tempo, que é necessário nós passarmos por luta. Mas o Kairós de Deus, quando chega, irmãos, é assim. Quando o Kairós de Deus, o relógio de Deus, né, ele gira, é rapidinho, a solução vem, a solução para o problema, para a doença, para a luta, para a adversidade chega. E eu estou profetizando nessa tarde que o Kairós de Deus está chegando. O Cronos, que é o tempo do homem, está chegando ao fim. A resposta de Deus está chegando. Creia que daqui até o final do mês, Deus vai entrar com a providência sim na tua vida. Talvez seja essa luta que você está enfrentando no casamento. Repito, talvez teu marido já saiu de casa. Talvez que aos olhos humanos não tem mais jeito. Talvez você está sendo envergonhado ou envergonhada, como diz aqui. Meus inimigos demandam o meu mal, porque há pessoas que esperam a nossa derrotada. Há pessoas que esperam a gente cair. Há pessoas que esperam que a gente entre no sofrimento. Há pessoas que torcem pela nossa derrota. Mas aqui Davi está nos ensinando, pedir socorro para Deus, buscar em Deus, porque Ele pode sim resolver a nossa situação. Glória a Deus. Tem gente aí, dá um glória a Deus e um aleluia. Vamos mais adiante, aonde ele diz assim, olha só a humildade de Davi. Aqui Davi já era rei. No 5 ele diz assim, para quem chegou agora é Salmo 70. No 5 ele diz assim, eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Olha só a humildade de Davi. Aquele já era rei, mas ele estava passando por uma adversidade tão grande que ele pediu pressa para Deus. Ele pediu socorro para Deus, porque ele sabia que o mesmo Deus que fez ele lá atrás vencer aquele urso, vencer aquele leão e depois vencer aquele gigante, o mesmo Deus que escolheu Davi, o menor da casa dele, o pequenininho, aquele que ninguém dava nada, o improvável. Talvez você é um improvável no meio da tua família, talvez ninguém dá nada por você, talvez as pessoas nem acreditem que você foi chamado por Deus, talvez as pessoas olhem para você e riem de você, assim como os irmãos riam de Davi, zombavam dele. Nem o pai de Davi acreditava em Davi. O pai de Davi escondia Davi lá no meio das malhadas por causa do pecado dele. O próprio pecado do pai fez com que ele escondesse Davi lá no meio do campo. Olha só como as pessoas erram, fazem as coisas erradas,
tento esconder debaixo do tapete, mas eu conheço um Deus que traz tudo à tona, tudo vai vir à tona, toda a verdade vai vir à tona, lamandorece andelabachai, a verdade vai vir à tona. Se alguém intentou mal contra a tua vida, se alguém tentou matar a tua fé, se alguém tentou te massacrar, te humilhar, pode ter certeza que a verdade virá à tona. Davi era um homem que era improvável diante das pessoas. As pessoas olhavam para Davi e não acreditavam que ele dali sairia alguma coisa. Lembre-se de Jesus. Pode vir coisa boa de Nazaré? Era o que falavam de Jesus. E quem era Jesus? Então nós temos que entender a nossa posição em Deus. Eu tenho que me colocar na posição que Deus me colocou. A palavra de Deus é bem clara. Eu te escolhi mesmo antes de você ser formado no ventre. Foi Deus que falou. Não é a pastora, não é o teu irmão, não é a tua mãe, não é o teu pai. Foi Deus que te escolheu. E se Ele te escolheu, é porque Ele tem algo com você. É porque Ele tem algo na vida dele, para a sua vida. Então creia, Deus está chegando com a providência, Deus está chegando com a solução para o teu problema, Deus está chegando alamandorece andelabachai, com a solução para a sua vida. Creia e receba. Aqui Davi diz, eu sou pobre, ó Deus. Ele se humilhou diante de Deus. Não é feio me humilhar. Não é feio, não é porque você é um pastor, um levita, uma pessoa que tem 20 anos de igreja. Não é feio você se humilhar diante de Deus. É melhor eu me humilhar diante do Todo-Poderoso do que ser humilhado diante dos homens. Tem muitas pessoas que não querem se humilhar diante de Deus. Tem muitas pessoas que acham, só porque eu tenho 20 anos de ministério, só porque eu sou pastora, pastor, levita, sou obreiro, eu não posso me humilhar, eu não posso pedir socorro para Deus. Não, porque Deus te conhece, você tem que ser humilde para entender que você precisa de ajuda. Ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Eu costumo falar essa frase porque as pessoas hoje estão enganadas. Elas se enganam só porque é pastor, só porque é levita, só porque está nos caminhos do Senhor há 20, 30 anos. A pessoa acha que não precisa de ajuda. Não, mas eu sou crente, eu não posso demonstrar que eu preciso de ajuda. Quem te falou? Quem é que te falou? Se até Jesus, quando estava lá no Getsemane, ele pediu ajuda de Deus. Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ele não estava aguentando. Jesus, o próprio Filho de Deus, ele não estava aguentando a pressão. Imagina eu e você, irmãos. Tem pessoas que acham que são o bambambão, o querubim da arca ungida, que não precisa de ajuda de ninguém. Tem pessoas que acham que não precisam de ninguém. Não! Ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. Guarde essa frase. Nós precisamos de ajuda sim. E a maior ajuda vem dos céus. Vem de Deus. Davi aqui demonstra uma humildade. Davi demonstra a certeza que se ele pedir socorro, se ele pedir pressa para Deus, Deus irá se levantar mais uma vez para socorrer. Porque não era a primeira vez que Davi pedia socorro para Deus. Não era a primeira vez que Davi necessitava de ajuda, irmãos. E talvez hoje você está aí nessa situação difícil porque você não quer falar para ninguém, você tem vergonha da situação que você se encontra. Tem mulheres que estão sendo humilhadas dentro da sua casa, tem mulheres que estão sendo abusadas pelos seus próprios maridos e elas têm vergonha de falar com seu pastor porque o pastor às vezes é conivente com a sem-vergonhice do outro. É só você ver nas redes sociais aquela pastora que foi morta pelo marido. Ela tinha vergonha de largar o marido porque o marido era um abusador, um cafajeste que se fazia de santo diante da igreja, pregava. Ele falava bonito nas lives dele, ele pregava contra a violência na mulher, ele pregava contra o homem humilhar a esposa.
pessoas, e ele, dentro da casa dele, ele fazia pior com a mulher dele. Então tem muitas pessoas que estão passando por vergonha, e por causa de um pastor, de uma palavra que ouviu na igreja, está sendo humilhada, está sendo desprezado. Você vai esperar a pessoa te matar, que nem aconteceu com essa pastora? Está amarrado em nome de Jesus. Mas nós precisamos pregar sobre isso, irmãos. Nós temos que ter a sabedoria que vem do alto, que nem provérbio nos ensina. Você acha que Deus se agrada de você ser humilhada? De você ser maltratada pelo seu marido? Você acha que o seu marido foi levantado para te humilhar, para te espizinhar? Ou ao vice-versa, ou a esposa espizinhar o marido, que nem tem muitas irmãzinhas que humilham o marido? Não, Deus não se agrada disso. Mas a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Vigie, crente, vigie, não é assim não. Porque se houver traição, se houver perigo de vida, você acha que Deus é contra você se separar se você está sendo ameaçado de morte? Você acha que Deus vai dar mais valor para você continuar com um perverso, com a pessoa que quer a tua morte, que a tua humilhação, do que ver você bem e viva? E viva, mas vale a vida diante de qualquer coisa, irmãos. Vigie, porque tem muito pastor aí pregando que não deve, e tem muitas mulheres morrendo, tem muitas mulheres sendo humilhadas, muitas mulheres tirando a sua própria vida porque está apegada a doutrinas de homem. Eu quero ver você na Bíblia me mostrar onde que Deus escolhe você ser humilhada, você ser destruída. Literalmente, Deus sempre escolheu a vida. Deus sempre fez a opção pela vida, pelo bem do ser humano. Ele fez tanta questão de dar a vida por mim e por você. Você acha que ele vai querer que você se sacrifique por uma pessoa que não merece? Uma pessoa que quer o teu mal? Uma pessoa que só te humilha, que só te maltrata? Não, eu não acredito nesse Deus. O meu Deus, a qual eu creio, a qual mostra o seu amor incondicional na palavra, ele não é a favor dessas coisas, não. Desculpa, mas eu tinha que desabafar, né? O Espírito Santo vai levando por outras linhas que a gente nem imagina. Então Davi, ele sabia, ele se humilhou, ele disse para Deus: eu sou pobre, eu sou necessitado, Senhor. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Aqui Davi, mais uma vez, ele pedia pressa para Deus. Ele sabia que ele estava necessitando de ajuda. Ele pedia pressa, ele pedia resposta para Deus. Ele pedia que Deus se apressasse, porque a situação dele era tão difícil, irmãos. A situação aqui de Davi, se você for ver aqui, Davi estava passando por uma adversidade tão grande que ele pedia pressa para Deus. Ele pedia socorro para Deus, e no final, mesmo ele confiando em Deus, ele repetiu: Senhor, apressa-te em valer-me. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Eu sei em quem eu confio. Eu confio que o Senhor virá ao meu socorro. Em outras palavras, ele estava dizendo isso. Quando ele diz: Senhor, tu és o meu amparo, o meu libertador, ele estava dizendo: eu creio que o Senhor vai me tirar dessa situação. Eu creio que o Senhor pode entrar com a providência divina. Eu creio que só o Senhor pode me livrar desse mal. Talvez você esteja aí nessa tarde, assim que nem Davi, pedindo pressa, pedindo uma resposta. E essa tarde Deus me trouxe até aqui. Eu não ia entrar, irmãos, eu não ia entrar na live hoje, mas o Senhor me incomodou tanto. Eu saí para pegar o ônibus, para resolver um problema, e Deus me trouxe de volta para mim trazer essa palavra para você que está acessando essa live. Por isso a importância de você compartilhar a palavra. Talvez Deus está livrando alguém da morte hoje. Talvez Deus está dando a resposta que você pediu. Tanto pediu que Ele está te respondendo.
Não é vergonhoso você pedir socorro, não é vergonhoso você pedir ajuda. Aqui Davi estava pedindo ajuda. Talvez hoje você precise de ajuda, talvez você está envergonhado ou envergonhada, talvez você está sendo tão humilhado. As pessoas têm te humilhado, têm te massacrado e você está com vergonha de pedir ajuda. Mas cuidado para quem você vai pedir ajuda. Porque tem pessoas, irmãos, que a gente vai pedir ajuda, vai pedir uma oração, vai pedir algo para a pessoa nos ajudar e a pessoa sai fazer fofoca. Você vigie, crente, porque tem muitos homens e mulheres que se dizem de Deus, até pastores que eu conheço, que às vezes você vai, se abre, você chora para a pessoa, diz que está com problema no casamento, quando você vê, tá toda a igreja sabendo do seu problema. Quem diz que você tem que ser linguarudo, falador? Aquilo que o teu irmão falar para você em oculto, que seja entre você e Deus. Não é para você sair espalhando para toda a igreja, falando para aquela irmãzinha fofoqueira. Tem gente, irmãos, que hoje está fora dos caminhos do Senhor por causa de pessoas que falam demais. Porque às vezes a pessoa está num sofrimento no casamento. Essa mulher que foi morta aí, essa mulher, ela tinha amigos e amigas dentro da igreja que sabiam do problema dela. E ninguém fez nada, ninguém buscou ajuda para essa mulher, só mandava ela orar. Só mandava ela orar. Tem horas que só a oração não resolve, irmãos. Tem hora que é preciso de ação. Por isso, oração é ação. Entenda o significado da palavra oração. Tem horas que tem que ter ação, literalmente. Tem horas que a pessoa pede ajuda para você, tá sendo ameaçado de morte, o marido bate, espanca. Tem horas que a pessoa precisa de uma ação do seu pastor, do seu irmão, do obreiro. Tem pessoas que ouvem a queixa da irmãzinha, do irmãozinho, em vez de ajudar, a pessoa atrapalha. E depois acontece as tragédias, o sangue, a vida dessa pessoa vai estar sobre as suas mãos. Não sou eu que falo, é Bíblia. É Bíblia. Eu estou falando que está na Bíblia. E aqui Davi pediu socorro para Deus. Aqui Davi pediu pressa para Deus. Porque ele estava passando também por uma situação de morte. Que estavam querendo a morte de Davi. Então, irmãos, a gente tem que entender a palavra de Deus. Ela nos orienta, ela nos edifica, ela nos faz abrir a mentalidade. Eu tenho que ter a mente de Cristo, eu tenho que tirar essa mente cauterizada. Tem pessoas que estão com a mente cauterizada por religião. Mas o meu pastor disse isso e aquilo. Você vai ouvir mais teu pastor, que é homem, fale, talvez esteja no pecado pior do que teu marido? Ou você vai ouvir aquela irmãzinha que fala pelos cotovelos, que é faladora, que inventa mal sobre a vida das pessoas? Ou você vai ouvir o que a palavra diz? Nós temos que vigiar. Irmão, Jesus está voltando. Pare de religiosidade, pare de ser essa pessoa que acha que é tão religioso, pare de ser fariseu. Lembre-se dos fariseus da época de Jesus. Hoje eu vejo muito crente fariseu que prega a santidade, mas na realidade vive uma vida distorcida. Eu vejo muitos crentes fariseus que estão aí na caminhada, né? Que eles dizem com Cristo, mas eles estão pior do que aqueles porcos que estão lá no chiqueiro. Tô falando, eu vou falar, Jesus, eu falo mesmo. Se Jesus manda eu falar, eu falo, porque eu sou profeta. Deus me levantou para fazer a diferença. Não que eu seja Santa Rona, não, porque eu também sou falha. Eu não estou falando de santidade, eu não estou falando que eu sou santo, eu estou falando da palavra. A palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que nos orienta, irmãos. Nós temos que entender, Jesus está às portas.
São tantos escândalos acontecendo no meio da igreja de Deus. Escândalo atrás de escândalo, porque as pessoas têm vergonha. As pessoas têm vergonha de pedir socorro. As pessoas têm vergonha e elas são humilhadas quando pede socorro. As pessoas mandam orar. Às vezes a pessoa precisa de uma solução. Tem horas que a oração ajuda. Com certeza, a oração em todo tempo nós temos que estar em oração, mas tem horas que nós precisamos de atitude, de ação. Então nós temos que entender, irmãos, e aqui Davi está falando para Deus: Senhor, apressa-te em valer-me, pois o Senhor é o meu amparo, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Então essa é a palavra, irmãos, que Deus colocou no meu coração. Não é vergonhoso você pedir socorro, não é vergonhoso você pedir ajuda, não é vergonhoso você estar passando por uma adversidade, por um problema, não é vergonhoso, mas saiba para quem você vai pedir ajuda. Saiba em quem você tem colocado a tua confiança. Coloque a tua confiança no Senhor, porque o Senhor nunca vai te desamparar. O homem pode te desamparar, pode apontar o dedo para você. Quantas mulheres que se separam porque estão sendo humilhadas, maltratadas, o marido promete de matar e a pessoa se separa, não aguenta mais aquela humilhação. Aí os próprios irmãozinhos da igreja, o próprio pastor fica apontando o dedo, o próprio pastor tenta humilhar aquela irmãzinha, o próprio pastor, os próprios irmãos que deveriam estender a mão humilham. Então cuidado com as tuas atitude, porque você vai dar conta para Deus. Você não vai dar conta para homens, você vai dar conta para Deus naquele último dia, quando Deus te chamar diante do grande júri lá no céu. Deus vai fazer nós dar conta de todas as nossas atitudes. Então cuidado quando alguém vem pedir ajuda para você. Cuidado que você vai falar, que esteja centrado na palavra, que você venha realmente falar aquilo que Deus quer que você fale. Amém? Glória a Deus. E peça sim ajuda, peça ajuda a Deus em primeiro lugar. Chore para Deus, porque muitas das vezes nós vamos pedir ajuda para homens, muitas das vezes nós vamos chorar para homens e essas pessoas não vão nos ajudar. Não, a palavra de Deus é bem clara. Peça para Deus, pedir e dar-se-vos-á. Ele vai te dar a direção, Ele vai te dar a solução, Ele vai te direcionar. O que você deve fazer? E se Deus te direcionar, Ele é fiel para cumprir os planos dele sobre a tua vida. Há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo determinado, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Não se esqueça, talvez você só tenha chorado, sofrido, e Deus está chegando no tempo de sorrir. Ele não quer que você vive chorando, não. A palavra de Deus é bem clara, o jugo do diabo é pesado, mas o de Deus não é. O fardo de Deus é leve, é suave. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio dar vida e vida em abundância. Se você não está vivendo essa vida, é porque algo está de errado na sua vida. Então busque em Deus a solução para o teu problema. Busque em Deus a resposta. Peça pressa para Deus. Peça socorro para Deus. Aqui o salmista mostrou que não é feio eu pedir pressa para Deus, que não é feio eu pedir socorro para Deus, mas eu tenho que confiar que Ele virá sim ao meu socorro e Ele está vindo ao teu socorro em nome de Jesus. Amém, Pai Neisa? Compartilha essa live, vamos orar? Glória a Deus e aleluia. Que palavra, né, irmãos? Talvez essa palavra veio te responder o que você precisava. Amém, glória a Deus. O Cronos de Deus está chegando na nossa vida. Você não vai acabar o ano da mesma maneira que começou, não. Deus quer o melhor para você. Deus quer que a gente viva feliz nessa terra, que a gente coma o melhor dessa terra. É Bíblia, é próprio Deus que disse. Você acha que Deus quer te ver só chorando? Deus quer te ver só humilhado ou humilhada? Não. O meu Deus, Ele quer dar vida e vida em abundância. O diabo sim,
sim, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir, mas Deus não. O Deus a qual deu o seu próprio filho para morrer por amor de mim, de você, ele quer o melhor para nós. E creia que o melhor de Deus está chegando sim na sua vida. Receba essa palavra de vitória, receba essa palavra de renovo, essa palavra a qual você estava buscando. Você buscou em tantos cantos, em tantas pessoas, mas o Senhor, através da vida de Davi, está te respondendo. Busque em Deus, peça socorro para Deus. Peça socorro para Deus. Clame a Deus, clame a mim, e eu te responderei e farei grandes coisas que você nem conhece. É Deus que está dizendo através da sua palavra. Então, creia e receba essa palavra nessa tarde maravilhosa. Vamos orar? Pai, muito obrigado por a vida de cada um que acessou essa live, cada um que está assistindo, essa palavra abençoada a qual o Senhor me inquietou, Pai. Talvez tenha mulheres aí sofrendo na mão dos seus maridos. Talvez tenha pessoas sendo ameaçada de morte, Pai. Mas que ela venha saber que não é vergonhoso pedir socorro. Não é vergonhoso pedir ajuda, Pai. Pai, abençoe a mente desses pastores, dessas pessoas, Pai, que proferem a mesma fé, Pai. Que eles venham abrir a mente, Senhor, que muitas das vezes não é só oração, mas ação que o Senhor quer de nós. Pai, eu abençoo essa peça de roupa, essa fotografia, que aquele, Senhor, que está acamado venha se reerguer, que aquele que está prostrado, sem força, venha se levantar, que essa pessoa que precisa de uma resposta, eu creio que o Senhor já respondeu. Pai, abençoe essa mulher que está num quadro depressivo, muda o cativeiro dela, muda o cativeiro dele, desse pai de família que precisa de uma porta de emprego, Pai. Eu abençoe e consagro essa peça de roupa, essa fotografia, esse currículo, essa causa na justiça, esse copo com água, que todo aquele que beber dessa água receba força, seja curado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Beba da água e seja livre e liberto no nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar essa live. Glória a Deus e aleluia. Compartilhe essa live, marque as pessoas. Se você chegou atrasada, assista desde o começo. Essa palavra, repito, Deus colocou no meu coração. Eu estava no ponto do ônibus para resolver um assunto que eu precisava resolver. Deus me inquietou, me trouxe de volta para me dar essa palavra para você, porque tem pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. E você tenha que ser canal de bênção. Amém, Neisa? Vou sim. Lá por fevereiro ou março eu estarei aí. Em nome de Jesus, ore por mim. Vou estar aí, vou pregar na sua casa, vamos fazer um encontro aí, vamos fazer o céu descer nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Então, compartilhe essa live, essa palavra abençoada e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?